Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Genshin Impact, que eu literalmente nunca citei nesse canal, mas por algum motivo de vontade de fazer um vídeo sobre, porque, querendo ou não, é um jogo que, mesmo sendo de um nicho diferente do meu atualmente, ainda se envolve um pouco de anime, um estilo mais anime entre aspas, e também atrai muitos fãs dessa mídia. Então eu decidi fazer um vídeo sobre porque eu acho que Genshin Impact representa bem o problema que eu tenho com a maior parte dos jogos atuais. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando sobre o jogo, que foi criticando de fato os jogos atuais, que eu acho que eles estão ficando muito repetitivos e talvez até muito pouco esforçados, né? E eu acho que eu deveria ter mencionado principalmente os gachas, que basicamente são jogos que dependem da sua sorte, ou seja, eles giram em torno de você girar loot boxes, gastando dinheiro ou não, para aí sim conseguir personagens melhores ou melhorias para os personagens e assim aumentar o seu progresso no jogo. Genshin Impact também é um gacha, só que a diferença de Genshin Impact é que ele se disfarça, porque no geral ele te dá as duas opções: ou você gasta dinheiro no jogo para conseguir mais personagem bom, ou você avança tranquilamente no jogo. E é aí que entra o problema. Enfim, antes de tudo eu quero dizer que a última vez que eu joguei Genshin Impact de verdade foi em janeiro de 2021. Foi quando eu comecei a jogar, eu joguei por quase um mês mais ou menos, e depois eu parei e enjoei do jogo e eu tenho meus motivos. E eu acho que o principal motivo para eu ter enjoado Genshin Impact é que ele é um mundo aberto e não é bom. O que é muito triste, porque quando você faz um mundo aberto, você naturalmente tem uma pretensão maior que um jogo comum. Porque um mundo aberto exige mais detalhamento, né? Mais detalhes, mais missões, mais personagens, mais envolvimento para aquele mundo. Então você precisa de mais esforço. E Genshin Impact se propõe a ser um mundo aberto mesmo sendo um gacha. Ele tem vários personagens que compõem esse mundo, várias cidades, várias vilas no geral, vários NPCs, mas a maior parte desses NPCs, a maior parte disso tudo é muito igual. Na verdade, acho que o maior exemplo que eu posso dar disso são os mobs durante o jogo. Tem alguns tipos de mobs que são os slimes e também os monstros, né? Que eu não sei definir o que eles são, mas são outros tipos de monstros. E esses dois tipos de monstros que tem durante o jogo são os que majoritariamente vão declarar a sua progressão dentro do nível de experiência de cada um dos seus personagens, porque cada um deles precisa upar. Cada personagem em Genshin Impact tem um certo nível para usar certas habilidades, e cada um deles é importante, porque tem certos monstros, certos bichos que tem fraqueza a X elemento, e você precisa desse elemento no seu time. E o máximo do time é 5 ou 4 personagens, então você tem que escolher bem o seu matchup. Então Genshin Impact começa bem, ele tem uma ideia legal que te motiva a ter vários builds, né, diferentes durante o jogo, para você escolher bem o que upar. Isso faz sentido, então o XP no jogo obviamente tem que ser limitado. O problema é que essa limitação dentro do jogo torna ele muito chato. As side quests de Genshin Impact, elas majoritariamente têm muito diálogo porque é um RPG padrão. Só que esses diálogos, essas sidequests não são interessantes. Eu até hoje lembro que teve uma sidequest que foi literalmente um concurso de culinária, que você tinha que fazer umas comidas lá, colocar os ingredientes em um tempo curto e tudo mais. E é só isso. Isso é só uma sidequest, tipo, a sidequest em si, ela poderia ter sido muito bem aproveitada se ela passasse uma emoção de uma competição e tudo mais, mas é literalmente só você cozinhando aleatoriamente. E você precisa fazer isso, porque se você não faz a sidequest, você não ganha XP. E se você não ganha XP, a única maneira de você progredir no jogo é pagando, é você indo atrás das loot boxes. Tem maneiras de você conseguir a moeda principal do jogo em progressão sem dinheiro, só que é muito mais difícil. E também, conforme o tempo vai avançando, né, conforme você avança no jogo, mais raro é disso acontecer gratuitamente. Então Genshin Impact é um jogo que se propõe a você conseguir jogar gratuitamente e pagando, mas ele tende pro lado de quem paga. Então ele é um semi-pay to win. Então não adianta você criar um mundo aberto que não te motiva a jogar, e a única maneira de você progredir de forma decente é pagando. O progresso do jogo realmente não tem nada demais, porque são sempre os mesmos mobs. Você vai lá num ninho de mob, mata aquele ninho, mata aquela vila, e você vai liberar um baú. Aquele baú vai dar uns livrinhos que você vai upar. E é isso o tempo todo. O mundo de Genshin Impact também é muito vazio. Ele é, além de ter esses ninhos de mobs, o máximo que ele tem é, sei lá, algumas plantas, algumas frutas, alguns itens naturais espalhados, mas esses itens com o tempo vão se repetindo. Se eu não me engano, lançou uma nova ilha Genshin Impact, que é a Inazuma, sei lá, mas eu falo especificamente da primeira ilha do jogo, que é a ilha padrão, que você começa sempre, que sempre teve no jogo. Essa ilha específica, a ilha inicial, que eu não sei o nome,
ela é muito vazia, ela é muito pobre em conteúdo. E a partir do momento que ela é pobre em conteúdo, eu não tenho motivação para jogar, porque é um mundo aberto vazio. Então eu fico me sentindo vazio, eu fico me sentindo perdido, e aí piora com a progressão que é lenta e que é repetitiva. Então Genshin Impact, ele é um jogo que faz muito sucesso por um motivo que eu não sei explicar. Ele faz muito sucesso provavelmente porque as pessoas acabam se viciando no conceito de você ter um gacha, você ter loot box, digamos assim, você testar a sua sorte em um jogo sem você necessariamente precisar pagar sempre. E aí Genshin Impact ficou popular. E isso acontece com outros jogos também. Se eu não me engano, o Fate Grand Order, que é um jogo de Fate, né, pro celular, ele também não é necessariamente pago, o gacha deles. Mas é um jogo que gira em torno do gacha, então não tem graça nenhuma a progressão nele. Você depende da sorte para progredir. Ou, tudo bem, você poderia depender da sorte em caso como você conseguir mais XP ou não. Mas nesse caso é literalmente você depender da sorte para conseguir continuar sempre. Não tem outra opção. E nem mesmo aquele sistema de build diferenciado que eu falei sobre os elementos, ele funciona por muito tempo, porque existem personagens que são tendenciosamente melhores que os outros em questão de, sei lá, poder de ataque ou equilíbrio geral de status. Então, em algum momento você vai achar o método do jogo. Então, não é qualquer build que você pode fazer, é a build que o jogo quer que você faça, basicamente. Você não pode jogar com um monte de mistura aleatória, porque senão não vai funcionar. Tudo bem que, obviamente, isso faz sentido, porque você tem que ter um sentido, uma estratégia. Mas ainda assim, o jogo limita essa estratégia, porque existe um limite nessa variação. Então eu realmente não vejo como Genshin Impact consegue se tornar um jogo tão divertido por tanto tempo. Eu entendo que tem muitos fãs, porque eu acho que ele atrai muito o público mobile. E jogos mobile, eles são naturalmente feitos para passar o tempo. Genshin Impact, pra mim, é um jogo que se eu jogasse, sei lá, 1 hora por dia, talvez funcionasse. Talvez eu conseguisse passar o tempo nele de uma forma agradável. Só que não é um jogo para se tornar um exemplo. Genshin Impact é super popular, sem motivo nenhum, ele não tem qualidades necessariamente. E isso é um problema, porque quanto mais jogos assim ficarem populares, mais jogos assim vamos ter, até mesmo pro PC. Isso era antes algo limitado ao mobile, agora a gente tem Genshin Impact para PC. Então a gente tá transformando as loot boxes, a sorte definindo a sua jogatina em algo comum. Ah, mas Genshin Impact não te obriga a pagar. Sim, isso é uma vantagem em relação a certos jogos como o FIFA, por exemplo. Só que isso é literalmente só disfarçar o pay to win, porque inevitavelmente você pagando vai conseguir mais sorte, ou ao menos vai ter mais chance de se progredir melhor no jogo. Então, o jogo é tendencioso. Esse é o problema. Os jogos atuais, eles estão cada vez mais se resumindo a ganhar dinheiro. E os fãs estão caindo. Os fãs estão lá, estão pagando, estão gastando dinheiro, comprando skinzinha, comprando nova personagem. E isso, infelizmente, acaba quebrando o mercado, porque daqui a pouco todos os jogos do mundo vão ter pay to win, todos os jogos do mundo vão ter loot box ou gacha, digamos assim. Então, é algo que realmente eu acho preocupante. Eu não consigo ver qualidades em Genshin Impact, além de, sei lá, o design de personagens, porque eu acho que, de fato, as personagens em si de Genshin Impact, elas funcionam muito, elas são carismáticas em si. Não carismáticas no sentido de personalidade, porque todas elas são estereotipadas, mas no sentido de carisma em design, sabe? Design é atraente, é agradável, não é nada absurdo, mas o ambiente geral do jogo é algo agradável. Por isso eu acho que ele se disfarça bem. Ele tem uma coisa muito ruim por dentro dele, mas você começa a jogar sem perceber isso. Então você gasta horas naquilo, gasta dinheiro do nada, tipo, você não percebe que o jogo no final das contas tá consumindo a sua vida de maneira ruim, entendeu? Por causa desse disfarce superficial que é o design dele. Então eu acho que de fato Genshin Impact é prejudicial para a empresa de jogos, do mesmo jeito que qualquer gacha mobile é quando se torna popular, porque é um estilo de jogo preferencialmente chato, sabe? Ele preferencia a chatice, digamos assim. Ele não preferencia a habilidade do jogador, ele não preferencia a esperteza do jogador, ele preferencia a sorte, ele preferencia o quanto você gasta. E isso realmente não é bom para um jogo, porque o que faz um jogo bom, na minha visão, é a sua experiência com ele, o quão cada experiência de cada pessoa é única. Se um jogo, por exemplo, foca em história, e a história é sempre a mesma e a gameplay não importa, é a mesma coisa que eu estiver assistindo o filme. Porque eu posso ir lá ver a gameplay de um cara no YouTube e vou ter a mesma experiência que eu teria jogando. Por isso que eu acho que a gameplay importa muito. E Genshin Impact falha na gameplay, inclusive na história. Porque Genshin Impact, até onde eu vi, a história, eu nem lembro muito sobre ela, mas é bem básica, sabe? É uma história bem e mal, digamos assim. É literalmente o dualismo mais padrão que você consegue imaginar. E as sidequests são bobas, como eu falei. Obviamente não são todas as sidequests que são bobas. Tem sidequests que são mais sérias ou ao menos maiores que o comum.
porque o série de Genshin Impact não é necessariamente tão adulto, ele é bem infantilzinho. Então, de fato, eu acho que Genshin Impact, nem ao menos no conteúdo de história, o conteúdo de roteiro, ele compensa a gameplay. Então, ele literalmente falha nos dois princípios fundamentais de um jogo, na minha visão. Por isso que eu acho que a popularidade dele não é tão justa, mesmo que, tá, dê pra entender alguns motivos. É basicamente você sim deixar de ser enganado, na minha visão. Então, essa é a minha opinião sobre Genshin Impact, e esse foi o vídeo. Lembrando que eu não estou jogando o jogo atualmente, ele pode ter literalmente mudado tudo, mas eu duvido, sabe? Eu duvido principalmente pelo que a fandom expressa, porque a fandom de Genshin Impact se resume a chips, a... Olha só, eu tirei certa personagem num gacho, olha que sorte eu tenho, tipo... É a fandom mais, tipo, vendida pro produto que provavelmente existe atualmente. Então, é triste.